Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ACIDcast. Hoje o assunto vai ser muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o Conselho da Mulher Empreendedora. Vocês, mulheres que são empreendedoras, que empreendem, né? Que fazem muita a economia de Divinópolis girar, esse ecossistema maravilhoso. Hoje eu estou aqui com 3 grandes empresárias que também faz parte do CMR. Tem aqui a Cristina, que seja Boa super noite, bem-vinda, viu? obrigada. Tem a Viviane, que é a nossa presidente. Tem aqui a Jumelice. Jumelice, sabia que eu esqueci o nome, tá vendo? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. É um prazer enorme ter vocês aqui no ACIDcast. E eu já começo a pergunta para a Viviane. Viviane, você que está à frente desse Conselho da Mulher Empreendedora, que tem feito muito por Divinópolis, qual que é o maior propósito desse conselho? O maior propósito é trabalhar o empreendedorismo feminino, né? Trazendo conhecimento, preparando o âmbito emocional para que a mulher consiga produzir e termos aí um resultado. Boa. E falando do emocional, né? A gente, vários podcasts aqui, a gente falou muito sobre esse emocional, porque o empreendedor hoje, ele tá com o emocional muito abalado, porque empreender hoje está muito complicado, né? Hoje a gente está passando um momento um pouco difícil. Então, assim, a mulher hoje, ela é uma mulher hoje forte quando ela empreende e tem que lidar com a empresa, com a família, com os filhos, tudo junto e tem que firmar, né? Então, e a gente fala de uma dor um pouco mais profunda, que algumas mulheres podem sofrer abuso, seja emocional, seja físico. Então, a gente está começando daí. Muita mulher tem uma dependência muito grande emocional e financeira e ela está sendo abusada, ela está sofrendo num relacionamento pela dependência e não consegue produzir, não consegue sair daquela caixa. Então, isso vem desde aí até uma mulher que consegue produzir, que às vezes só não consegue organizar o tempo, só não consegue investir de forma correta, porque aí é mais fácil de aprender. Temos aí a Jumelice, né, Jumelice? Que está nessa área de investimento, de gestão financeira, mas quando a gente pega essa mulher que está nessa dependência, aí é mais complicado. Então você falou uma coisa muito bacana, Jumelice. A gente fala muito sobre a importância da gestão financeira nas empresas, porque hoje eu acho que é uma dor que o empresário tem de gerir a própria empresa, né? E a mulher, vamos por esse lado feminino, ela já tem esse na veia mesmo, esse lado de gerir, né? Que gere a família, gere ali a casa. Quando ela tem esse tino de empreendedora, a empresa, né, decola, né? Sim, a mulher ela tem uma força, uma potência muito grande dentro de si, né? Porém, envolve também muito emocional. A mulher ela é mais coração, ela é mais emoção. Então, muitas vezes, quando ela empreende, ela tem um sucesso, ela quer pagar esse sucesso de alguma forma. Então, ela compra com o dinheiro muitas vezes, entendeu? Então, em vez dela lucrar com aquele dinheiro, investir, prosperar ainda mais, ela fica pagando para ganhar amor, para ganhar afeto. Então, o cuidado que tem que ter quando a mulher começa a ganhar, né, dinheiro, faturamento alto, a prosperar, a não querer se sabotar. Uhum. Então, aí é que entra a educação financeira. Porque se você não tiver esse equilíbrio de dar e receber, principalmente a mulher, né, ela acaba se sabotando. Não. Então, é um risco muito grande. Como você está falando né, das mulheres, né, Vivi? Pegando esse gancho, a gente tem que falar do projeto Você Pode, que o CME está realizando. O projeto finaliza agora, dia 30 de junho, que é um orgulho para nós. Nós até desfilamos ontem, no aniversário da cidade. E o projeto, ele realmente ele vem nessas 2 etapas, olhar para si e olhar para o negócio. Primeiro, eu preciso olhar para dentro. Então, essa mulher, ela está pronta para empreender? Você falou uma coisa muito legal. Eu vou até falar com a Cristina aqui também sobre isso. A gente fala muito sobre gestão financeira, né? Que é importantíssimo.
Mas quando vem o lado feminino, tem um lado materno, né? Tem um lado mais cuidadoso, ao seu ver, a mulher que ela... Porque quando ela tem o tino de empreendedor, já desde novinha já quer empreender, já quer fazer negócio, já faz, né, negócio lá na faculdade, na escola e tal. Mas como separar a mulher mãe, esposa, família, da empresária de sucesso que tem que comandar ali, que tem que ser firme na empresa? Eu não vejo separação, não. Tem que ser... A gente tem que aprender, sim. Né? A gente tem a maturidade que vai trazer isso pra gente. Não, eu não vejo muito outro jeito, né? Mas a gente é um pouco mãe da empresa e das pessoas que estão ali também. Né? Então, eu acho que o fato de ser mãe, o nosso olhar é um olhar de acolhimento, é um olhar de aconchego, é um olhar empático, né? Talvez mais do que o homem. Então, a gente gere uma empresa com um olhar materno também. Aí é que é a grande dificuldade. Você saber colocar o limite nisso aí. Porque se você perde esse limite, se você ultrapassa esse limite, as coisas desandam. E aí você passa a ter uma empresa que talvez seja dependente de você, ou que talvez os funcionários abusem desse olhar materno. Então, é um limite muito tênue, é um equilíbrio que você tem que conseguir ali, que eu acho que vem com a maturidade, com o seu fazer no dia a dia, nos seus erros e acertos, e é claro, no seu conhecimento técnico que você vai aprendendo, ou com outras colegas, né, outras empresárias, que é o nosso objetivo no CME também, desenvolver isso também. Olha, aqui é um limite que a gente não ultrapassa, né? Então, eu acho que a mãe está ali também. Você falou uma coisa muito legal do conselho, né, do grupo, né, de mulheres que tem ali. Viviane, você vê a importância desse network mesmo, das mulheres, uma aprender com as outras? Porque tem empresária que está ali mais tempo, que já tem um monte de dor, que já sofreu, já errou, acertou, e tem outras que está começando. E a importância de estar no meio disso, né, de aprender com o erro e com os acertos? É de suma importância, inclusive, a humildade da gente saber que temos muito a aprender, né? Trocar experiência, mas também muito a aprender. E a gente se conecta e a gente se fortalece. Né? Na minha dor, uma vai... Até mesmo assim... Aconteceu, né? Ai, tô passando mal, não consigo ir aqui. Se você precisar de alguma coisa, você me fala. A gente sempre liga, preocupa uma com a outra, sabe? Aconselha, não só no âmbito profissional. Realmente a gente teceu aí, né? Eu falo que viramos uma teia aí bem forte, bem fortalecida. Eu vejo que eu participo muito de grupos de network, né? Eu amo mexer com isso, conhecer pessoas, aprender com pessoas. E né, claro que eu me conecto muito com homens, né? Que a gente acaba tendo mais assunto. Sim. Mas só que eu percebo que grupos de mulheres, elas se conectam mais. Elas ficam mais unidas. Se fortalece. Não é? Né? Tem esse lado, e isso é tão bom e tão bonito, porque acaba que você vai com o objetivo de eu quero aprender a gerir minha empresa, eu quero aprender algo na liderança ali da minha empresa, mas acaba que vira outras coisas, né? Vira amizade. Vira amizade. Eu tenho muito orgulho das meninas que eu consigo fazer parte desse grupo, né? Estou como presidente, mas eu sou simplesmente uma integrante do grupo. Sim. Eu tenho muito orgulho dessas meninas. Muito mesmo. Pegar o seu gancho, que é muito importante. Muitas mulheres estavam perdendo o feminino para assumir papéis de liderança. E isso deu um desequilíbrio emocional na família, sim, com a afetividade. Então, a mulher agora, ela está tendo que dar um passo para trás e buscar o feminino dela, que é a força dela, de fato. E quando você fala assim, as mulheres, né, elas são mais unidas, as mulheres elas se juntam mais, porque as mulheres aprenderam que é necessário a gente mostrar a nossa vulnerabilidade. E no masculino, muitas vezes vocês não foram ensinados a isso. Então, para o homem, ele tem essa dificuldade de demonstrar, de pedir ajuda. Por quê? Porque isso pode demonstrar fraqueza. E a mulher, ela já está adaptada a pedir apoio, a pedir ajuda, a buscar isso.
ela perdeu, né, por um tempo, igual a Ana falou, e é tão importante a gente ter esse equilíbrio, mas entendendo que isso é força, que isso é aprendizado, que com isso ela consegue muito mais coisas, muito mais rápido. É porque, assim, ó, existem tantas pessoas que, principalmente mulheres, que se colocam muito fortes, né? Eu sou empoderada, eu sou forte, eu sou a matriarca da família. Só que ela também sofre, ela também sente dor, né? Sofre demais. Ela também... A que mais sofre. É a que E mais aí, sofre. mas só que as pessoas que estão vendo de fora acham que ela aguenta mais porrada porque ela se diz E forte. é capaz dela aguentar, viu? Não vou falar que ela não aguenta, não. Mas lá dentro tá Parece moído. alto. Ela chega uma hora que ela fala, eu entrego os pontos, eu não aguento mais. Mas É, aí, mas é aí é difícil. muito importante o que ela falou, questão da vulnerabilidade. Você aceitar que você é vulnerável. Sim. Não, aí eu não estou falando do gênero feminino, não. Masculino Qualquer também. pessoa, Ser né? humano. Né? O ser humano. Só que o homem é mais difícil, porque ele já foi criado Na raça. na porrada, né? Vamos dizer assim. Então, eu vejo que numa empresa, falando do lado empresarial, é importante você entender também que você precisa de ajuda. E talvez o homem, ele fica mais resistente a pedir ajuda. E ele só vai pedir ajuda na hora que o negócio tá feio, tá ruim, né? Então, o CME lá na CID, vamos falar da CID, tem vários projetos, né? Fala de alguns projetos que tem, Vivi. Então, tem o projeto Você Pode, né, que a Jumelice acabou de falar, e nós temos projetos que são projetos fixos nossos, de visitas e trabalhos em casas onde moram crianças, né, que são abrigos. Nós temos um evento fixo que é no asilo com os idosos, né, no mês do idoso, no mês de outubro. E nós temos trabalhos sociais que acontecem durante o ano também. Palestras, workshops, que a gente vai trabalhando, nós vamos desenvolvendo uma agenda e vai acontecendo. Né? Nós tivemos há pouco tempo um workshop sobre a gestão de pessoas, né? Conflito de gerações, que foi maravilhoso com a Karina Andrade. Então, isso vem acontecendo no decorrer do ano. A gente tem um planejamento, né, que é feito, a gente reúne, vê a necessidade do mercado e dentro disso a gente faz um planejamento para essas mulheres que são empreendedoras como nós e que têm as dores, né, assim como nós também temos as nossas. Então, foi feito um planejamento desse ano de 2026, então tem o projeto Você Pode que está finalizando, tem o que a Vivi falou que a gente já pegou pela parte de liderança, vai ter um treinamento de gestão financeira, depois vai ter sobre inteligência emocional, da questão do Setembro Amarelo, né, com a Ana Paula. Então, a gente tem um planejamento que a gente segue. Para quem não conhece hoje, vamos falar para a pessoa, para a mulher que não é associada da CID e ela vê a CID como uma associação de empreendedores que está ali fazendo negócio. E quem não conhece o projeto Você Pode, o que é esse projeto? Ó, eu falo que o CME, para quem não conhece a CID, é bom conhecer, primeiramente, tem que conhecer, mas é um braço que pode te apoiar no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal e empresarial. Porque a CID tem vários treinamentos, cursos, gratuitos, pagos, mas tem para todo mundo, né? E CME também. Então, ou seja, é uma junção ali que você procura, às vezes, tanto conhecimento fora, né? Você vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, tem aqui em Divinópolis. Então, aqui em Divinópolis, a gente tem muita gente boa. Sim. Eu falo que aqui a gente tem muita gente inteligente, né? Que aprende lá fora, traz para cá, e a gente precisa valorizar essas pessoas de Divinópolis. Eu vejo que o ambiente que você está, que as pessoas são mais evoluídas, elas entendem que eu transbordando o que eu sei, né? Por exemplo, a Viviane vai fazer um curso lá em São Paulo, na área dela, beleza. Mas quando você transborda o que você sabe com outras pessoas, a gente aprende 2 vezes. E isso enraiza mais o conhecimento. Sim. Então, o benefício, porque muitas pessoas que estão de fora, elas não conseguem analisar o benefício real de estar num grupo desse, né? De estar na CID e ter essas oportunidades de estar
participando. Então, o maior benefício, ele tá talvez até escondido ali, né? Que é um conhecimento que talvez você pode até ir buscar ele fora, mas que você vai ter ele mais enraizado, talvez, é aqui. Eu acho que tem uma coisa importante aí. Aqui com as características da gente. Isso. Que somos nós. Aquilo que a gente vive aqui lá em São Paulo é outra pegada. Tudo bem que é muito bem-vindo, a gente aprende, a gente cresce, mas aqui é o nosso regional. É o nosso saber do povo daqui. Que não, Divinópolis não é São Paulo. Então, nem sempre o que vai funcionar lá vai funcionar aqui. E aqui a gente tem essas pessoas maravilhosas, pouco valorizadas. Né? Parece que é legal, claro que é. Quanto mais coisa você fizer, melhor. Mas, gente, a gente tem muita coisa boa aqui. E o problema é que tem pessoas, eu falei isso até, eu sempre falo isso, eu sei que tem muita gente que quer. Tem muita gente que quer melhorar como pessoa, quer crescer sua empresa, quer melhorar o seu emocional, mas não vai para os meios que vai ajudar ela, agregar ela a melhorar. Então, e esse meio muda? Esse meio de convivência muda. Você vai criar um outro propósito, você tem uma outra vivência, uma outra visão. Então, esse meio de convívio é a receita do bolo. E para essas pessoas que têm medo, saibam que na CID e no CME elas vão ser acolhidas. Sim. Porque não é só a parte profissional. A gente conversa muito sobre isso no CME, principalmente. Na CID a Viviane pode falar melhor do que eu. Mas no CME a gente prega primeiro o acolhimento. Então, primeiro eu acolho essa mulher que chega, entendo essa necessidade que ela tem, escuto. E aí, sim, nós apoiamos essa pessoa. Porque nós somos mulheres e entendemos que a gente precisa fazer parte de um grupo. Isso é importante para a gente. Eu acredito que para muitos, né, que é esse acolhimento, esse olhar mais feminino, mesmo humano. Eu vejo que tem muitas empresárias, tem muitas pessoas que elas não se sentem pertencentes, né? Elas se sentem excluídas, mas é uma exclusão de crença limitante. Porque eu olho a Viviane dando entrevista lá na Alterosa, eu olho a Cristina lá, na Wizard. Isso, na Wizard. Na Wizard, né, fazendo sucesso como empreendedora, como empresária. Ver essas mulheres, e eu talvez olho elas como muito distante de mim. E se você está no meio desse, você vê que está todo mundo no mesmo patamar ali, que está todo mundo para ajudar. E muitas vezes, talvez a pessoa acha que não tem nada para agregar, mas tem. Até na dor você agrega. Até na dor. Não é? A gente sempre tem o que ensinar e o que aprender sempre. Fortalece, isso aí não tem dúvida. E eu acho que muitas vezes a gente... essa situação que você colocou, eu já me senti algumas vezes, né? Você chega num grupo novo de empresários, mas eu acho que esse medo é nosso. Né? Sim. De eu não vou conseguir pertencer, ou então elas estão me olhando de uma forma que a gente fecha ali uma barreira, a gente põe uma parede, aí realmente a coisa não flui, né? Então acho que a primeira coisa que a gente faz no CME, que foi que a Ju falou, a gente acolhe, né? Ali ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, então a gente está sempre aprendendo também. E a gente aprende todo dia. Nossa. E tem a outra vertente, né? Assim, a gente mora numa cidade interior e a gente não pode esquecer disso. E algumas mentalidades são mentalidades que não evoluíram ainda, que acreditam que eu não posso entrar naquele grupo porque as pessoas vão me copiar. E aí? Vão me copiar, e aí eu não vou crescer, eu não vou... Gente, é aquilo que você falou no início. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais eu prospero. A abundância está nisso, nesse crescimento, em conjunto. E o contrário também, ele é muito verdadeiro. Quanto mais eu me preocupo com alguém me copiar, eu limito o meu crescimento. Justamente. Porque quando eu cresço, cara, se as pessoas estão me copiando, que ótimo. O líder é sempre copiado, né? Eu vou me atentar a sempre inovar. E sempre quem está inovando está à frente Sim. das coisas, né? E como a gente se modela em pessoas que estão dando certo. Sim. Por que não, né? Vamos pegar o gancho, né? Então vamos estar juntas, né? Sim. E não... Separadas. Nessa visão de
inimizade, de cópia, isso não existe. Isso aí é a união. É uma de luta força. eterna, né? Que as mulheres, que a gente é. luta, essa luta eterna de que mulher, né, tem inveja de mulher, que mulher não pode funcionar com mulher. Isso é bobagem. Isso é mente pequena. Mente pequena, isso não existe mais. Não. Então, é muito importante a gente realmente trabalhar a nossa mentalidade. Se a gente quer prosperar, se a gente realmente quer abundância no nosso negócio, a gente precisa melhorar e olhar para isso. Então, pessoas que fazem o meu trabalho, consultoria financeira, tem vários na cidade. São meus concorrentes? Não. São pessoas que me agregam também. Né? Então, eu já tive experiência de entrar numa empresa que tem uma consultoria grande aqui da cidade, nessa mesma empresa, e eu. Qual que é o problema? Pô, trabalhamos juntas. Então, isso funciona. A gente aprende até, por exemplo, vamos dizer que o cliente, não vamos falar que a gente perdeu o cliente, mas o cliente decidiu fazer com a outra empresa. E aí a gente tem o olhar de tipo assim, o que ela tem a oferecer que eu não ofereci ainda? Isso é também um ensinamento. Exatamente. Aí eu vou ficar com raivinha e não vou ficar perto daquela lá não, porque ela tá roubando ninguém rouba cliente de ninguém. Não. O cliente tomou a decisão. Ela é maravilhosa, que ela te faz melhorar. Exatamente. Ela te faz olhar para você e falar, opa, onde que eu tô perdendo aqui? E todo mundo tem a mesma neurofisiologia de fazer o que quiser. Depende de cada um. O problema é eu preocupar e gastar mais energia com você que está fazendo do que eu fazer. Exatamente. Cara, e outra coisa, eu não vejo, talvez, você indo lá em São Paulo, ou você, igual, eu tô como presidente lá da CID Jovem, nós somos voluntários. Né? Muitas pessoas pensam assim, cara, nós estamos aqui, né? Eu estou aqui apresentando esse ACIDcast, é voluntário. Sim. E tem pessoas que pensam assim, cara, mas você não está ganhando nada? Você não está tendo uma remuneração? Eu estou ganhando muito. E as pessoas pequenas, elas olham só o financeiro e não vê o ganho. Né? Lidar com pessoas, se aprender com pessoas, você conversar com pessoas, isso é um ganho assim, extraordinário. Mas o financeiro dessas pessoas também é pequeno. O quê? Essas que pensam pequeno financeiro. Não, mas As pessoas que tô pensam falando. assim, tem um financeiro realmente Sim. também pequeno. Porque quanto mais você realmente é bem-sucedido, quanto mais você fatura, você entende que você pode doar o seu tempo. Você é doido. Você precisa ter esse equilíbrio na vida, de dar e receber. E quem só quer receber, muitas vezes, elas não conseguem chegar no objetivo. Né? Às vezes, algumas conseguem com um preço muito alto. Elas pagam um preço muito alto por isso. É porque quando você só quer receber, é um vício que você não se sacia nunca. Isso. Você sempre está procurando e você sempre está pulando de galho em galho. Você nunca consegue se permanecer muito tempo no meio ali. Mas quando você está ali para contribuir, você recebe muito mais do que você esperava. Sim. Né? Talvez você pense assim, eu não vou falar do meu negócio. Igual, raramente eu falo que eu sou cabeleireiro. Mas só pela minha imagem, pelo meu network, aí talvez você já quer ir no meu salão. Deixa eu até arrumar meu cabelo Entende? aqui. Porque quando você fala isso, cara, a gente não fica meio precisa. preocupada. Tá o cabelo da gente hoje. E as oportunidades, eu acredito muito nas energias, sabe? Física quântica, energia, você joga pro universo, o universo te devolve. Então talvez você faz aquilo com o coração tão aberto, tão... Igual eu vejo o Cleverson, eu vejo você, eu vejo pessoas que talvez nem precisariam estar ali. Talvez o seu tempo você poderia produzir, né, na sua empresa. Mas, cara, é prazeroso também. Você, né, o associativismo é o grande ajudando o pequeno. Você pegar uma pessoa que está chegando ali, aquele, sei lá, não sei a palavra, um pintinho, um filhote, vamos falar um filhote que chega, né? Que dizer um filhote é uma empresa pequena, a pessoa que chega ali, humildezinha, tal, e aí você pega na mão dela, fala, vem cá e tal, na hora que você vê que a mulher, né, virou gigante. O projeto Você Pode, você vê isso assim, é de arrepiar, de tão bonito a mudança nesse 1 ano, que a gente viu dessas mulheres que às vezes teve uma lá que chegou, acho que ela estava assim destruída, aquela que voltou a trabalhar, ela estava destruída. E ao longo do projeto ela foi ganhando força, ela foi se entendendo, ela foi se olhando.
E hoje ela se coloca numa outra posição. E isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Tem valor. Tem valor. E eu tô passando por isso lá na minha casa. A minha esposa ganhou neném, né, vai fazer 2 meses. E uma mulher no puerpério, né, uma mulher que ela tá ali tendo que amamentar, perdendo o sono, né? Ainda tem que pensar que tem um negócio dela lá ainda que tá girando. E aí vem o lado emocional que né, dá aquela... Né? Vocês que são mães, todas são mães? Tô grávida. Aí, ó, tem o neném chegando. Então, assim, tá quando você tem um apoio, não somente do psicólogo, não, mas de pessoas que... Porque, assim, a gente tem o nosso grupo de amigos, né? Nós temos... eu falo muito que 3 nichos de grupo que a gente precisa ter na vida. O de amigos, que é o de infância, que a gente cresceu, família, que ama a gente de coração. O grupo que a gente escolhe, que são as pessoas que vão somar na vida da gente. E o grupo que nós somos escolhidos. E esse que nós somos escolhidos é o que tem que ser a frequência aqui. Porque para eu poder ser escolhida, a ser inserida num grupo, porque o ser escolhido não é que eu viro para você e falo assim, você tá escolhida a estar no grupo. Não. Parece que a energia do grupo te chama. Você, conexão, né? Não é? E aí, quando você é chamada a inserir naquele grupo, as coisas começam a acontecer na sua própria vida. Começa a clarear, vamos dizer assim, né? E aí você pode, o projeto, a pessoa que quer se inserir, como é que funciona? Então, existe um filtro através da prefeitura municipal. O que acontece? O primeiro projeto, né, foi lançado em novembro, começou em novembro do ano passado, foi a primeira etapa do projeto. A segunda etapa nós vamos concluir agora, em junho, e nós vamos avaliar se nós vamos ter outro projeto Você Pode, né? Porque no próximo encontro até eu pedi para todas as participantes avaliarem o projeto e todos os facilitadores que ali passaram. Porque é importante a gente ter esse feedback delas. Tem encontro, cada encontro é com um facilitador especialista na sua área. Boa. Então, a gente teve a Ana Cristina, que foi sobre liderança, teve a Viviane Azevedo, que foi sobre contabilidade, teve eu sobre gestão financeira, teve Karina Andrade, teve Ivan, teve Mariana Calisto. Gente, eu não posso falar todos, senão eu vou esquecer. Mas são vários especialistas, cada um numa área diferente de atuação, tá? Para quê? Para colocar em prática no negócio delas. Então, na terça-feira que vem vai ter um encontro comigo e com a Maiara, que nós somos a idealizadora dos projetos, e nós vamos ter uma roda de conversa para realmente entender qual foi o crescimento dessas mulheres, tanto pessoal, quanto profissional, quanto de faturamento, né, que é importante para a gente. Entender também esse feedback, esse resultado do projeto, o que a gente precisa melhorar nele, até para ter um segundo, né? Depois que a gente colher todos esses dados, todas essas informações, a gente vai ter a formatura dia 30, que você está convidado, dia 30 lá, de junho. Prazer. Que a gente vai entregar o certificado, que vai ter um encontro que você não pode perder, que é imperdível. Eu já falei para elas, eu convidei, não posso falar que é uma surpresa, mas é uma palestrante de BH muito querida, que eu conheço há alguns anos, que é impactante, vale a pena. Depois disso, a gente vai avaliar e vai ver se realmente a gente vai ter o segundo projeto Você Pode, né? E ser nesse formato ou em outro formato. E quando a gente lançar, aí sim, nós vamos começar com inscrições novamente pela prefeitura, né? Porque tem que selecionar realmente mulheres em estado de vulnerabilidade, que empreendem em casa. Igual você falou, elas não chegam para a gente, elas não vão no evento da CID. Agora, algumas do projeto já se associaram à CID. Já vi algumas lá. Né? Então, ou seja, antes elas achavam que não podia pagar. Elas não entendiam que podiam pagar, que aquele lugar era para elas. Hoje, não, elas entendem que sim, pode pagar, pode ir, frequentar e agregar. Né? E agregar, inclusive, com os outros empresários. Então, a gente precisa disso. Né? Pós-pandemia, eu que mexo com salão, eu percebi que esse lado da mulher empreendedora cresceu muito, né? Tipo assim, muitas mulheres que saíram do CLT e começou, né, até na dificuldade mesmo, tendo que se virar, né? Se adaptar. Né? E aí começa a vender um bolo de pote, começa a vender
fazer uma sobrancelha, mexer com salão. E isso tem um lado muito positivo nisso, né? Porque isso afeta até a economia da cidade. Sim, elas só precisam entender e aprender, né, a separar o que é receita do seu negócio, mesmo que ele ainda não esteja regularizado, do que é a sua retirada como salário e fazer com que esse dinheiro gere renda, né? Vamos lá, você já falou um negócio. É porque muitas vezes, só para Mistura contextualizar o que a tudo. Vivi Mistura disse, tudo. porque muitas vezes elas não olham aquilo como um empreender. É o bico. Elas olham, Mas tem empresário elas também. vão olhando para aquilo Muito. tem muitos. Mas eu peguei dentro do projeto o gancho. Elas olham aquilo assim, elas pagam uma conta, pagam outra conta, elas não somam, elas não entendem o valor daquele dinheiro. Então, elas não olham para aquilo com, nossa, isso aqui realmente está pagando as minhas despesas, isso Sim. aqui realmente está sustentando a minha família. Então, elas não olham com esse olhar. Quanto mais separar, né, Vivi? Então, primeiro a gente faz se despertar nelas, para que elas realmente Isso é entendam, incrível. para que elas possam mudar o quê? A mentalidade, a forma de agir e de pensar. Porque se eu continuo com a mesma mentalidade, eu vou mudar minha atitude? Minhas ações vão ser a mesma. Agora você tem um filho em casa. Uma filha ou Uma filho? filha, Luísa. A Luísa nasceu e está lá. Sua rotina não mudou? Nossa Deus abençoe. A sua mentalidade mudou depois que você virou pai. Sim ou não? Bastante. É a mesma coisa. Quando eu viro mãe do meu negócio, É. quando eu viro empresária, eu tenho que mudar a forma que eu faço a gestão do meu dinheiro. Sim. Até a composição do preço do serviço ou do produto. Precificação é muito Até importante. isso. Mas a gente entrou num assunto que eu gosto demais, assim, falar de técnicas, né? Por exemplo, eu vejo muito que, eu não sei, se eu tiver errado, você pode me corrigir, tá, gente? Mas isso é porque eu fui numa palestra, o cara falou isso, eu achei muito interessante. O empresário, ele tem um tempo de ser... O empreendedor tem um tempo de ser empreendedor para virar empresário. A maturação do empreendedor para o empresário é a média de 5 anos. Isso. De 2 a 5 anos, né? Tá. Vamos lá. Uma mulher que tal na dificuldade ali começou a vender bolo de pote. Qual que é o momento que ela precisa ter aquela virada de chave dentro do que você falou para ela entender que ela começou uma empreender ali, que aquilo ali vai virar uma empresa? Você sabe que ela já pode começar organizada? Já pode Com começar. planejamento? Isso é bom. Ela também. pode planejar o negócio, o futuro negócio, para depois iniciar. Mas muitas pessoas não planejam. Inclusive, mas o Aham. Sebrae, inclusive, tem isso já, né? Eles apoiam. Se você tem um plano de negócio, o Sebrae te apoia no plano todo do negócio, até você gratuito, começar. né? E é gratuito. Gratuito. Então, às vezes, as pessoas que não sabem disso, mas é igual a Vivi, o correto é esse. É fazer o plano de negócio primeiro, para depois você começar. Mas a gente sabe que não acontece assim. Então, o primeiro despertar tem que ser, comecei a fazer, comecei a vender, então vamos regularizar esse negócio. Eu preciso porque tem regularizar. muita empresa que morre antes, tem muito empreendedor que morre antes de virar empresário, né? E é por causa disso, né? Essa mistura. Retira todo o capital para despesa pessoal e não planeja o que ele tem condição de assumir e trata como um bico, aí cobra um preço muito aquém e é uma bola E aí de acha que a empresa não deu certo. Enquanto tá pequeno, Acha que a empresa não deu acha. certo. Não, eu fechei minha empresa porque não estava dando certo. Não, às vezes Deu deu muito muito certo. certo. Mas quem tem que ser rico primeiro é a empresa e não o empreendedor. Sim. Então, tem muitas empresas que elas são lucrativas, mas o empreendedor não enxerga porque ele tira todo o lucro da empresa. Ele suga aquele lucro rouba da da empresa para a empresa pessoa dele. física. Então, nós estamos falando de uma coisa que chama vaidade. Eu vou pegar 2 leques na Boa, vaidade, tá? boa. Primeiro, a descapitalização da empresa, preocupando com o parecer. Fazer parte, pertencer, tá? Se equiparar aos demais. E eu vou puxar um outro leque quando a gente fala de trabalho voluntário, quando a gente fala de associativismo, que a gente simplesmente doa o tempo. sim. E o maior vilão é você entrar num grupo desse com vaidade. Né? Achando que eu sou melhor, que eu sou maior. Então, ele é um vilão tanto dentro da gestão do seu negócio,
quanto no nosso grupo de voluntários, de pessoas que estão aí no associativismo. Isso tem até dentro das igrejas, dentro de todos os É a grupos. vaidade do ser humano, né? Né? E ela que destrói tudo. Destrói. Porque você, para ser vaidoso, você tem que ter alguém que você se sente melhor do que aquela pessoa. É o nosso famoso ego. E muitas vezes a gente está se sentindo melhor de uma pessoa que é muito maior do que a gente. Muito maior. Só de você achar que é melhor, você pode ter certeza que você está muito abaixo. Só de você precisar de diminuir alguém para você crescer, você já ficou Então, por isso que a pequeno. gente fala de fortalecer, de pertencer, de vamos junto, de, né? De estamos aqui para ajudar, porque a gente precisa Justamente. muito É por isso mais que eu levanto do a que gente bandeira faz. da educação financeira, gente. Sim. Porque a educação financeira, ela vai te ensinar tudo isso. Ela problema vai é te que- ensinar sobre crenças limitantes que você tem, estudando o seu histórico familiar, entendendo qual que é o seu comportamento financeiro, como é que você lida com o dinheiro, qual que é o seu padrão de vida, se você está vivendo um padrão de vida que é realmente o padrão que você pode viver ou não, para que você tome decisões conscientes, para que você enxergue realmente aquilo que é importante para você, porque as pessoas vivem para mostrar algo que não tem, né, para pessoas que ela que não nem gostam conhece, para as pessoas que ela nem conhece. Então, ou seja, e isso se endividando. É verdade. Então, primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo, eu vejo muitas pessoas falando sobre educação financeira, mas poucas praticando. Poucas praticando. Poucas indo a fundo, poucas buscando, né, esse aprendizado, esse conhecimento, porque não querem mudar nada. O problema é que as pessoas de hoje em dia, né, eu falo da nossa geração, porque a nossa geração é a grande culpada das outras que estão chegando, né? A gente quer aquela frase que é aprende pelo amor ou pela dor. Ninguém aprende pelo amor, infelizmente. Os gênios aprendem pelo amor, mas só os gênios. Só o quê? Os gênios. Ah, tá. Só eles. Só. O resto é tudo Cara, pela dor. e o problema desse lado financeiro é que a gente só aprende na dor. O cara só preocupa com como que tá a finança dele na hora que ele tá no vermelho ou tem alguém cobrando ele. Então, depende muito do seu histórico familiar. Então, Porque tem gente, sim, a maioria, né, nós vamos falar assim, de 2% da população é educado financeiramente, o restante não. Mas, de acordo com a sua cultura familiar, você foi ensinado, alguns a poupar desde cedo. E outros não. Aí, você depois vai para a faculdade, ou depois você se casa, e você cria uma outra cultura em relação ao dinheiro. Sim. Então, é isso que você tem que cuidar constantemente. É porque tem muita gente que vê assim, aí culpa a mãe, culpa o pai, culpa o avô. Cara, mas você já tem autonomia de mudar o cenário da sua vida. Você Não, mas ele culpando quer quem? repetir. Assumir sua fraqueza já é o primeiro progresso. Vulnerabilidade? Fala assim que, ó, eu não dou conta de lidar com dinheiro. Eu preciso de ajuda. Sim. Por isso que é interessante hoje a pessoa ter a visão, igual você falou, planejar desde o início. Sim. É óbvio que no início talvez você está tão apertado, de tanto querendo fazer alguma coisa para gerar um dinheirinho, você não está nem com cabeça de planejar nada. Só que se você pensar que você não somente está planejando para a sua vida, mas você está educando a sua próxima geração também a fazer isso, aí é uma dor que é eu vou curar uma dor antes dela acontecer. Porque, tipo assim, cara, a pessoa que eu mais amo hoje é a Luísa. E eu quero que essa Luísa não tenha as mesmas dificuldades, a mesma porrada que eu tomei, principalmente financeiramente. Porque na vida ela vai tomar mesmo e tem que tomar para aprender a viver. Mas financeiramente, cara, se a gente puder também, tipo assim, poxa, eu tenho que me educar financeiramente, porque ela tá com 2 meses, para ela ver eu tendo uma prosperidade Isso, pra financeira, ensiná-la, né? para poder ela se espelhar em mim. Porque não Esse é adianta o eu ensinar caminho. ela. Eu falar, minha filha, você tem que economizar. Mas eu tô aqui com o bichão aqui, ó, Não 17, só porque é vaidade. No meu caso, e eu vejo que existe o ativo e o passivo, né? Falando, quando você tem algo que vai te render algum dinheiro, né? O ativo é legal, porque você está investindo em uma coisa que é para você prosperar. Mas se você também está fazendo só para aparecer para os outros... Marcelo, eu falo uma coisa na educação financeira que é muito importante. Você pode ter tudo aquilo que você quiser. Tudo, absolutamente tudo. Cada um no seu tempo, com o seu orçamento.
Entende? Então, a educação financeira, porque as pessoas não procuram ajuda e não buscam ajuda porque acham assim, nossa, vai mandar eu parar de gastar, mandar parar de cortar. Gente, você já sabe o que você precisa cortar. Você já sabe o que é prioridade para você. Se você não consegue sozinha, é importante buscar ajuda sim. Mas não quer dizer que eu, como educadora financeira, eu não possa ter um iPhone 17, eu não possa viajar, eu não posso gastar, eu não posso comprar roupa. Não, eu posso tudo, porque eu tenho orçamento para tudo. Então, é isso que as pessoas precisam aprender. A educação financeira vai te dar uma liberdade, uma autonomia de que você possa consumir, gastar sem culpa. Você pode ir no Brahma. Sem culpa. Sem culpa? Sem culpa. Paga 3 É lógico. Tá no vai. orçamento. Vai sem culpa. Eu tenho uma fala que eu vi um palestrante falando que eu achei muito massa. Quatro coisas importantes na educação financeira. Primeiro, eu quero. Depois, eu preciso. Não, primeiro eu quero, eu preciso, eu posso, eu consigo. Se você colocar, tipo assim, cara, eu quero, mas eu preciso disso. Se Isso é perguntar, necessário pra né? mim? Eu preciso. Isso é necessário E para aí mim depois nesse que momento? eu preciso, porque talvez o seu neocórtex lá vai falar assim, não, você precisa sim, você precisa sim. Aí você fala assim, tá, mas eu preciso, mas eu Consigo, eu né? consigo. Porque pra pertencer, pra mostrar, isso não Eu acho que faz você sentido. entra num irreal, lado né? aí da inteligência emocional. Sim. Né? Da maturidade, emocional, da inteligência emocional de falar assim, eu quero, mas eu não consigo. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Vou trabalhar, Ju, me ajuda, que eu quero comprar um iPhone 17. Sim. Né? Tá, ajudo, faz isso, ou vou fazer aqui, ali. Pronto, consegui. mas a então, grande- é esse equilíbrio. Novamente, a gente fala do equilíbrio emocional de cada um de nós. E tem gente que quer ver como criança, né, Cristina? Não amadurece, né? Ah, De eu jeito quero, dá birra, vai lá e dá, faz a verdade. prestação, e pega emprestado aqui, pega emprestado ali, porque eu tenho, que meu amigo tem. Não, e acha eu quero bonito, viajar, né? eu quero... Patina. E falando de consultoria financeira, hoje uma empresa tem uma crença também de ser um serviço caro. Sim. Qual que é a sua visão disso? Não é caro para comprar que Não, tá de boa. na verdade, valor, gente, né? eu tenho uma estratégia. caro quando pra as você, pessoas, né? porque quando as pessoas entram em contato comigo, eu falo assim, se eu, Jumelis, como eu entrar na sua empresa e você não tiver o dinheiro para me pagar, você não precisa me pagar. Porque eu sei Então que eu pode vou dar fazer fala me pra pagar. você. Ah, tá. Eu sei que eu vou fazer você Também. ter o dinheiro para me pagar. Por quê? Porque você não vê o seu financeiro como eu vou ver. Como eu vou te mostrar, como eu vou te analisar vários pontos. Porque às vezes você está gastando com coisa que não é necessária e você pode investir no meu trabalho que vai te trazer mais lucratividade. Então, Eu falo isso por causa de salão, sabe? Quando eu vou dar palestra para cabeleireiro, e eu já dei consultoria dentro de salão, e a consultoria que eu dou mais voltada para a área profissional. A gestão eu entendo um pouquinho, mas eu não vou muito para esse lado. E eu vejo tanto de profissional que ganha muito dinheiro. Mas tá tudo apertado. Gasta mais do que ganha, né? Tá tudo, né? Não vou falar quebrado, não. Porque ele consegue ganhar de novo. E vai ganhando de novo. E vai apanhando, tampando aquele buraco. E você sabe o aí que eles falam? o banco vai e oferece um empréstimo. Que aí vem o Pronamp. E aí Pensa o Pronamp... no valor da parcela, não, mas peraí. só. A parcela é pouquinha e o juro é pouquinho. Só que aí eu pego o Pronamp e vou viajar com ele, né? E aí vai virando... mas a armadilha está justamente nisso. Quem tem mais facilidade de fazer dinheiro, mais gasta dinheiro. Porque na crença limitante dele está assim, não, faço mais, eu faço mais, Exatamente. eu faço mais. Então, ele nunca acha que é necessário fazer um fundo de reserva, uma poupança, um planejamento, um plano de vida. Ele vai gastando com tanta coisa que não é Gente necessário. doeste, né, gente? Gente, né? Ó, você Sim. falou de família. Meu pai tinha eu sou de uma geração um pouquinho acima da de vocês, né? Meu pai falava uma coisa que é a coisa mais certa que existe. Você não tem que saber ganhar, você tem que saber gastar. Então, você pode ganhar pouquinho. E eu tenho isso dentro da minha empresa, meu braço direito, esquerdo, era uma pessoa humilde, que o que ela ganhava, ela fez faculdade, ela administrou uma casa, ela vive com... Eu tenho horas que eu falo assim, você faz milagre, porque não tem Louco, cobrimento isso aqui. E vive bem. Então, assim, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Eu sou de uma família muito simples, sou do interior, né? Da roça mesmo, meio do mato.
quando veio a pandemia, na minha família eu sou considerado o rico, né? O que viaja dando curso, o que anda mais arrumadinho, porque o povo mora na roça, trabalha na roça. E quando veio a pandemia, quase que eu fechei o salão. Eu fiquei muito apertado financeiramente, pagando as contas, tudo. E um primo meu da roça, apanhador de café, me ligou falando assim: Marcelo, eu sei que o negócio não deve estar fácil aí, né, e tal. Se precisar de algum dinheiro, eu tenho, viu? Olha que legal. Tá vendo? É isso E aí a gente pensa assim, cara, de onde a gente menos desespera? E talvez é que a pessoa simples, né? Então, assim, a simplicidade tá nisso também, né? De você entender o tanto que você pode gastar. Porque na hora que você mais precisar, é onde está a riqueza. Mas é difícil também, né? Não. Porque a gente tem tanta doido? bombardem. Consumismo. A gente é bombardeado o tempo todo daquilo, disso, daquilo. É tão difícil você falar, opa, peraí, não é pra mim. Não me faz diferença. Então, eu acho que esse, não sei, Ju, você me corrige, mas acho que esse deve ser o trabalho mais difícil de uma consultoria financeira. Boa, ela falou um negócio que eu achei interessante. Quando você entra numa empresa, qual que é o primeiro ponto que você analisa para falar assim, cara, vamos começar aqui, mas e aí? Porque deve ter empresa que você também deve ter desistir, né? Porque é seu trabalho. Não, eu demito mesmo. Eu tenho cabelo, sério, eu tenho cliente que senta na minha cadeira Eu demito. e ela quer tanta coisa que eu falo assim, ó, infelizmente, pode procurar outro. Não, na Porque verdade... é meu nome que tá aqui. Na Não vai dar verdade, às vezes as pessoas querem coisas, mas não querem pagar o preço para isso. Né? Porque tudo tem um preço. Tudo é escolha, é decisão. Então, é vida de adulto, não é vida de criança. E tem empresário brincando, sendo uma criança. E esses empresários... Brincando com dinheiro, né? Com dinheiro, E com a com as vida das pessoas, pessoas que com a trabalham pra eles empresa, né? Com tudo. Então, o que eu falo assim, eu levo muito a sério o meu trabalho, a minha profissão e aquilo que eu acredito que é meu propósito de vida mesmo. Da mesma forma que eu entro numa empresa para ensinar, eu entro no projeto, qualquer lugar eu vivo a educação financeira, é a minha vida, é o que transformou a minha vida. Eu também vim de uma família muito humilde, né? Então, eu ganhei tudo com a educação financeira. Tudo que eu conquistei na minha vida foi com isso. Então, se eu não levo a sério, as pessoas continuam brincando, aquele dinheiro, para mim, pesa. Aquele dinheiro não vale a pena. Então, eu demito essa pessoa. Porque eu vejo que a pessoa realmente não quer. E aí o seu trabalho não vai resolver. Funcionar. Então, a primeira coisa quando eu entro numa empresa é fazer um diagnóstico. Eu preciso conhecer esse empreendedor que toma as decisões da empresa. Porque é ele que vai tomar as decisões. Eu tô morto. Então, é importante ter esse diagnóstico. Eu preciso conhecer essa pessoa, o histórico familiar dela, a crença dela, né? Aquilo que ela... Porque muitas vezes o que ela quer para a empresa não é o que a empresa precisa. Exatamente. Né? Então, a gente eu precisa vejo que muito cabeleireiro, ele se perde na reforma, você acredita? Tipo assim, quando ele monta um salão, e aí ele monta o salão com o dinheiro que ele tem ali, beleza, começa a trabalhar. E aí na hora que ele acha que está ganhando muito dinheiro, ele pensa assim, cara, eu preciso pôr um porcelanato aqui. Eu preciso pôr um lustre aqui. Só que o que ele fez de reforma, o cliente não vai pagar mais por isso. Ele continuou com o mesmo ticket que tinha antes. E ele só que aumentou a despesa. Né? Aumentou uma parcela que ele fez na reforma. E é onde ele E aí ele culpa o quê? Ele culpa o aluguel que está caro, ele culpa a energia, ele culpa de tudo, mas ele não culpa ele mesmo que fez a conta. Porque muitas vezes é nem ver, né? Viver a conta, né? E tem o cliente, os cabeleireiros também, que empreendem demais. Não, sim. Né? Então, assim, é porque é o seu nicho. Nós estamos falando de cabeleireiro. Mas, assim, toda classe de profissionais, você vai ter os dois polos. Sim. Né? Eu falo de cabeleireiro porque, né, eu conheço é muito nesse meio. Mas é tudo. Eu tinha uma borracharia quando eu comecei. E eu penso que, assim, tem borracharias. Vamos falar de borracharia, que é top. O cara bomba um outro negócio. E tem muitas outras que ficam ali só trocando. E às vezes com o mesmo faturamento, um tem um custo operacional pequenininho. Isso. E o outro. A margem de lucro fica pequena porque o custo operacional é altíssimo, né? A Vivi falou uma coisa importante que falta, né? Muitas pessoas acham que tem, mas não tem. A humildade. Então, você é empreendedor que quer crescer, que quer prosperar, tá vendo que o negócio não sai do lugar, não busca ajuda, quer continuar fazendo da mesma forma, sinto muito te informar.
uma hora vai dar ruim. Seu negócio vai fechar, uma hora ele vai fechar, ou você vai adoecer, né? Então, ou seja, não tem como prosperar fazendo do mesmo jeito, tomando as mesmas decisões, agindo como se você fosse o dono da verdade. Então, se tem profissionais capacitados em cada área, justamente é para apoiar pessoas. E isso aí, cara, se você não domina determinado, né, área da sua empresa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não precisa saber tudo. Mas tem gente que é boa nisso. Aí que é... gente, grandes empresas têm setores que muitas das vezes pegam um Cleverson aí, tem setor que ele nem sabe o que está acontecendo. Sim, ele sabe o que está acontecendo, mas ele não domina aquela área, não. Justamente. Mas tem ele que ter tem uma base forte, né? Ali do jurídico, do contábil, do financeiro e do recurso humano. Você tem que ter isso pronto, forte. Aí o negócio prospera. Aí vai. Mas, na verdade, não acontece essa estrutura, né? Ela é construída, né? Muitas vezes o empreendedor não quer construir. Por exemplo, o empreendedor, ele quer faturar, mas ele não sabe liderar a equipe dele, ele não quer contratar alguém para liderar. Então, e aí começa a quê? Perder funcionário bom, né? Então, ele pede, eu contrato outro. Contrata, fica caro para o financeiro, fica caro para treinar, para desenvolver outra pessoa. Então, o erro é sempre de quem sai. Não, vamos escutar, como você disse. A pessoa que está saindo... Ela é muito importante. A pessoa que está saindo, ela tem muito a nos agregar, entendendo assim, eu perdi um cliente ou eu perdi um funcionário. Por quê? O que eu preciso melhorar nesse processo? Sim. Então... é muito importante essa humildade de entender que não, gente, nós não temos que ser bons, perfeitos em tudo. Eu, por exemplo, de Melissa, eu até falei isso lá, né, na conversa de liderança, né, Vivi? E eu falo isso todos os dias. Eu sou uma pessoa que eu busco qualquer tipo de aprendizado na liderança. Porque, para mim, é a parte mais difícil que tem numa empresa. Eu lido muito bem com minha planilha, com o meu sistema, com os meus números, mas na parte de pessoas, eu sou uma pessoa que estou com um eterno desenvolvimento. Porque antes eu não sabia conversar com as pessoas. E tem pessoas que tem empresas, né, que se preocupam mais em conquistar novos ou colaboradores ou em clientes do que se preocupar com por que o que tem está indo embora, né? Que às vezes pensa assim, tá indo embora, tá indo tarde. Vai embora, já quer ir embora, vai embora. Isso é uma burrice, né? Porque a energia que a gente gasta para conquistar um cliente novo é muito maior do que a energia que eu tenho para manter. Isso a gente vê na Wizard, por exemplo, os alunos. Né? Para eu manter um aluno, a energia e o gasto é muito menor. Sim. Né? Eu te conheço, você está lá dentro, eu sei o que te agrada, eu sei como proceder. Agora, se eu vou buscar lá no mercado, o esforço de marketing, o dinheiro, acertar o nosso mundo está sempre em mudança. Né? Nós estamos numa constante adaptação de mercado aí. Então, você tem que entender aquele mercado novo. É muita coisa. Então, é uma burrice você não segurar o que você tem da melhor forma possível. Até né? indico um livro, né? O ego é seu maior inimigo. Alguém já leu? Não. Indico que leiam. O ego porque é seu maior inimigo. até foi minha psicóloga que me recomendou. Então, você entende que todo mundo precisa mesmo. É verdade, e que é importante em alguma etapa da nossa vida. Então, quem não leu, leia O Ego é seu maior inimigo, que é muito importante. Porque dentro desse processo, a gente tira esse ego da frente, vem com a humildade, a gente aprende muito mais, cresce muito mais rápido, prospera muito mais também. Tem um convite a fazer para você, que é mulher empreendedora, que está um pouquinho perdida aí. Gente, chega para perto. Olha que tanto de conteúdo de mulheres empoderadas que pode auxiliar no seu crescimento. Então, se você não conhece a CID, não conhece aqui o Conselho da Mulher Empreendedora, conheça, pergunte, né? Participe de algum movimento que você vai conhecer, que tem certeza que vai ser muito bom para você. E para você que é empresário, quer patrocinar o nosso ACIDcast, agora vão surgir 4 vagas para você ter visibilidade com os associados da ACID. Você vai poder ser convidado aqui também para fazer esse bate-papo. Então, você quer ter sua empresa aqui, né, tendo essa visibilidade, entre em contato com a gente, que a gente tem uma proposta muito bacana para você. Estamos chegando ao final do nosso ACIDcast.
O assunto foi muito gostoso aqui. Eu queria que vocês deixassem aqui um recado para as mulheres empreendedoras que querem fazer parte desse movimento, o quão é importante delas estarem com vocês. Começa com você, Cristina. Eu acho que crescimento e união é sempre muito bem-vindo, né? E eu acho que a gente criou uma irmandade, na verdade, né? Talvez a gente não se veja todo dia, não se fale todo dia, mas a gente está de mão dada e ninguém solta a mão de ninguém. Então é importante porque vai ter um apoio de pessoas que já estão há muito tempo, outras que estão começando agora, outras que estão no meio do caminho. Então nós temos de tudo para todas. Então seria muito legal vir participar. Boa. Então eu vou deixar um convite, né, para a mulher que seja empreendedora ou que tenha um projeto de empreender, venha conhecer a nossa turma de mulheres do Conselho da Mulher Empreendedora, venha conhecer a CID e juntas nós vamos muito mais longe do que cada uma sozinha. Bom, gente, a gente tem uma frase que a gente fala do projeto que é muito importante, né? Então, para conquistar a abundância é preciso ter coragem. Que vocês tenham coragem de chegar, né, até a gente. Porque de mãos dadas, como a Ana disse, nós vamos juntos aí conquistar essa abundância que é tão importante para as nossas vidas, para a nossa segurança, né, emocional e financeira. Perfeito, gente. Quero agradecer você que ficou até agora assistindo aqui esse episódio e espere os próximos aí, que é só conteúdo de qualidade. Valeu! Nós já estamos vivendo o futuro da inteligência artificial. Sua empresa está preparada para lidar com isso na prática? Participe da próxima edição do Circuito ACID Conecta, uma imersão em gestão com IA. 2 dias intensos voltados para tomadores de decisão que querem ganhar eficiência, reduzir trabalho e escalar resultados. Você vai aprender a usar IA no dia a dia da gestão, criar soluções para o seu negócio e delegar com estratégia. Com mais de 20 anos de experiência, Adriano Couto une inteligência artificial e performance empresarial. É mais que teoria, é implementação na prática. Transforme a IA em resultado de verdade.